Olá, queridos amigos do Grupo Fraternidade Maltino. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês para dar minha humilde contribuição, intermediando um pouquinho os ensinamentos de Jesus, intermediando um pouco de luz divina para seguirmos aí na nossa caminhada evolutiva. Solicitaram que eu falasse hoje um pouco sobre medicina e espiritualidade. Como é um tema um pouquinho complexo, algumas questões técnicas, e nós temos pouco tempo, né? Eu optei aqui por fazer uma apresentação breve, através de slides, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre medicina e espiritualidade, um tema que hoje é meu tema predileto. Temos estudado muito, pesquisado, e também dentro da universidade, com a nossa disciplina de medicina e espiritualidade. Bom, vamos tentar responder essas duas perguntas. Por quê e para quê medicina e espiritualidade? Bom, inicialmente gostaria de lembrá-los sobre o que Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, a publicação, né? As previsões da união da ciência e espiritualidade no novo milênio, não como uma questão dogmática religiosa, mas como normatização ética e espiritual. A fé inabalável é aquela que enfrenta a razão. Leon Denis, na sua obra Depois da Morte, em 1897, nos fala também sobre isso, prevendo: a religião deve perder seu caráter dogmático e sacerdotal para tornar-se científica, e a ciência libertar-se-á dos baixos materialistas para esclarecer-se com o raio divino. Os benfeitores aí nos anunciando o que estaríamos então vivendo neste momento atual. Em obras póstumas, publicadas em 1890, quando Kardec já havia desencarnado, mas ainda com material valioso, né, para ser transmitido para todos nós. Aí foi publicada essa obra, né? E lá no item Regeneração da Humanidade, Kardec nos traz essa informação aqui, ó. A chave está na descoberta das ciências. A chave de quê? A chave da transformação, né? Nesse ápice da transição que estaríamos adentrando ao mundo de regeneração. E a ciência iria trazer, então, né, como necessidade, a consolidação, né, alavancar essa questão do despertar espiritual através da ciência. Bom, não podemos deixar de falar sobre as obras do espírito André Luiz, psicografadas pelo nosso querido saudoso Chico Xavier, há mais de meio século, que já antecipavam várias questões médicas, várias questões científicas e médicas, né, com tamanha complexidade de detalhes que na época foram muito mal compreendidas, ignoradas, criticadas, né, porque não estava de acordo com o que a ciência sabia naquela época, mas hoje, na ciência moderna, já comprovando muitas coisas que o nosso saudoso Chico nos trouxe por informações do espírito André Luiz e toda a equipe espiritual, né? Nessas obras da vida do mundo espiritual, André Luiz, né, já nos trazia a questão do corpo mental, da consciência imortal regendo o nosso corpo físico, o poder do pensamento, atuando através de unidades de força, que deu o nome de bióforos, né, que atuam nas proteínas do citoplasma das células, influindo nas escolhas dos genes. Ou seja, né, tamanho detalhe disso aí, que na época considerou-se como um absurdo, porque acreditava-se no determinismo genético, que tudo partia do gene, e hoje, depois do projeto Genoma, com as novas pesquisas e descobertas, nós estamos exatamente confirmando isso que Chico Xavier nos apresentou há mais de meio século, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo rápido de uma obra que nós acabamos de lançar esse ano,
que é a obra de medicina e espiritualidade baseada em evidência, com a participação, né, de nós 3 professores, né, como autores da nossa disciplina de medicina e espiritualidade da Universidade de Taubaté, eu, professor Alexandre Serafim, professor César Augusto, somos 3 médicos de áreas diferentes, mas que atuamos juntos na disciplina. E intermediamos essa obra, porque na realidade é uma obra que foi planejada, programada pelo plano espiritual, né, pela equipe de médicos do plano espiritual. Nós fomos apenas intermediários e a coisa aconteceu de uma maneira impressionante, que depois de uma outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? A gente vê como que é tudo planejado lá em cima, e nós tivemos a grata oportunidade de poder intermediar. E junto com outros pesquisadores, os pesquisadores hoje que mais publicam sobre o assunto, né? Inclusive hoje o considerado que mais publica está nessa obra, são vários pesquisadores de várias áreas, né? Reconhecidos aí nacional e internacionalmente, que participaram dessa obra. Então, vou mostrar um vídeo rapidamente. Então, essa obra ela foi lançada em e-book em junho deste ano, e mais já foi lançado já a versão impressa, e nós já temos aí a versão impressa e à disposição de todos, em todos os sites aí de vendas de livros, né, e as grandes livrarias, e no site da Ateneu, que vocês conseguem até um preço ainda melhor e recebendo o livro em casa. Embora a gente conseguiu fazer com que esse livro saísse, né, um preço acessível para todos, porque o objetivo da obra, né, a obra poder ser lida por todos. E não foi uma obra direcionada apenas para médicos e profissionais de saúde, não. É para todo mundo mesmo, né? A gente até se emociona quando a gente vê aí a obra, fomos apenas intermediários, mas é uma gratidão a Deus pela oportunidade, né? Então está aí o livro impresso. Nós acabamos de fazer um lançamento presencial no Congresso Brasileiro de Medicina, na minha área de especialidade. Uma grata surpresa do interesse de todos, como as pessoas estão procurando luz, buscando a luz, graças a Deus, são os sinais dos novos tempos, né? Essa luz que vai aí clarear a escuridão, né, que parece predominante, mas nesse momento turbulento que vivemos, mas a luz vai prevalecer, né? E nós temos que contribuir com isso, acendendo a nossa luzinha, porque o somatório de todas elas é que vai clarear a nossa humanidade, né? Vocês podem conseguir adquirir esse livro pela editora que atendeu por esse site, recebendo o livro em casa, mas os outros sites de livros, de venda de livros também. Enfatizando que os nossos direitos autorais foram, né, doados para a organização Fraternidade Sem Fronteiras, que todos aí devem conhecer. Para quem não conhece, é um trabalho maravilhoso de caridade no mundo, principalmente na África, e vale muito a pena conhecer esse trabalho. Eles têm um site, vocês podem entrar lá, podem inclusive apadrinhar uma criança, vale muito a pena ajudar
porque é um trabalho lindo. Bom, então, por que espiritualidade na medicina, né? É a pergunta que se faz. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho da história da medicina, bem brevemente, o que aconteceu nos últimos séculos. A saúde humana passou a ser abordada de uma forma muito mecanicista nesses últimos séculos, principalmente a partir do século XIX, desde a época do Iluminismo, né, quando a ciência realmente começou, então, a se afastar da religião, até por uma própria necessidade de evolução, de progresso, devido aos equívocos cometidos pelas religiões, mas, né, isso trouxe também graves consequências, né? Então, o homem passou a ser considerado apenas nos aspectos puramente orgânicos, né? Muito influenciado pelas teorias materialistas reducionistas, né? O homem sendo, então, encarado como máquina, uma visão, né, de como fôssemos máquinas. E não só a medicina, né, mas a própria humanidade, as pessoas em si, né, uma visão muito materialista. E essa visão, obviamente, trouxe consequências muito graves, né? Esse enorme vazio que a gente nota hoje, né, na humanidade, e principalmente nos nossos jovens, uma falta de sentido para a vida, né? E é o que nós vivemos hoje, uma pandemia gravíssima, né? Doença desses últimos séculos, que são os transtornos da mente, principalmente a depressão e o suicídio, né? São as que nós chamamos de vidas vazias, que foi o título até de uma obra do nosso querido Divaldo Franco, né? Agora, nas últimas décadas, não me perguntem como, teorias espiritualistas começaram a ser demonstradas pelos estudos científicos. De repente, pesquisadores sérios, dedicados, renomados, estudiosos, começaram a estudar e pesquisar essa, essa área da espiritualidade, correlacionando com a saúde, correlacionando com a medicina, e começou-se aí a devassar, né, um mundo novo, né, um mundo até então desconhecido né, dentro de uma situação de normalidade até então, de uma visão tradicionalmente muito materialista, e aí descobrindo, né, coisas que nós espíritas já sabíamos, mas vem realmente para consolidar e para despertar aqueles ainda adormecidos, né? E, obviamente, os estudos da arqueologia, da antropologia, da astronomia, da neurociência, da física quântica, trazendo aí muitas descobertas. E o esperado projeto Genoma, né, onde se achava que a partir daí iriam descobrir tudo, ia desvendar tudo, né, todas as coisas obscuras até então, né, mas aí o projeto Genoma vem exatamente trazer o contrário, né? Trazer a queda do determinismo, do reducionismo, mostrando que há algo mais, mostrando, inclusive, questões que estão relacionadas a informações trazidas pelo espírito André Luiz, né, nas obras que foram psicografadas por Chico Xavier. E aí é muito, muito bonito, muito emocionante a gente ver um dos principais aí líderes, pesquisadores do projeto Genoma, Francis Collins, né, que publicou esse livro, A Linguagem de Deus, e ele faz essa reflexão ao final dos resultados, né, do projeto Genoma, né, e esse texto maravilhoso. Eu vejo a mão de Deus trabalhando através dos mecanismos da evolução. Se Deus escolheu criar seres humanos à sua imagem e decidiu que os mecanismos da evolução fossem um elegante modo de cumprir esse objetivo, quem somos nós para dizer que não foi assim? É muito legal a gente ver um pesquisador, um profissional tão renomado, sério, que trouxe, né, deu uma enorme contribuição na ciência, na medicina, e conclui aí com uma reflexão tão profunda no aspecto da religiosidade, da espiritualidade, né, de termos aí um Pai Criador. Então, isso é muito bonito, é muito emocionante. E aí a coisa não para aí, né? Então nós temos aí
Dr. Fritz Albert Popp, um biofísico cientista alemão, que ganhou um prêmio com a descoberta, né, da comunicação entre as células através de luz. E aí é inevitável nós correlacionarmos, né, com aquelas informações trazidas por Chico Xavier do espírito André Luiz. Essa unidade de força que então foi denominada pelo Dr. Fritz Albert Popp como biofótons. Inevitável correlacionarmos com os bióforos, né, citados lá nas obras de André Luiz. Então, é muito legal a gente estar presenciando isso, né? Essa união da ciência e espiritualidade, a concretização dessas profecias lá de trás, e a gente vendo a coisa acontecer. É muito legal, é um privilégio, né? A gente poder estar participando disso, quer dizer, assistindo, vivenciando isso. E nós temos aí hoje, se você olhar aqui, ó, quase próximo de 2021, as últimas décadas, né, muitas publicações nessa área, correlacionando ciência com espiritualidade e religiosidade, né? Quase 80 mil publicações nos principais periódicos mais importantes da ciência, da medicina, mais de 7 artigos publicados por dia, né? E eu trouxe aqui algumas das universidades aí mais importantes nos Estados Unidos que têm aí estudado, trabalhado, publicado muito sobre essa área. A Universidade do Arizona, com Laboratório de Vida Após a Morte, com estudos da reencarnação, Universidade de Oregon, Universidade da Virgínia, da Pensilvânia, Universidade de Harvard, vários pesquisadores renomados, sérios, estudando e descobrindo tanta coisa, devassando aí esse novo mundo, vamos dizer assim, para a visão materialista, né, que era inimaginável. Então, nós temos aí os principais periódicos médicos com muitas publicações nessa área, como The Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, e trazendo aí todas essas comprovações científicas. A ponto de, em 2016, a Sociedade Mundial de Psiquiatria incorporar a abordagem espiritual nas suas diretrizes no atendimento aos pacientes psiquiatras. E a grata novidade, em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma das sociedades mais tradicionais e importantes de especialidade médica, trazer, então, as diretrizes de atendimento, de abordagem espiritual para os pacientes cardiológicos, né? Hoje eles têm, inclusive, um departamento específico dessa área. Então, isso realmente é um motivo de júbilo, né? E aí, obviamente, tem que começar a redefinir conceitos, né? E hábitos nas nossas vidas, na nossa profissão, principalmente nós da área da saúde, da profissão médica. Então, o que é ser médico, né? É uma importante reflexão para todos aqueles que pleiteiam fazer a medicina, exercer a medicina, para os estudantes e para os já médicos formados. Então, o Dr. Williams Hosley, que foi um médico importantíssimo aí na história, um médico canadense, foi diretor do Hospital John Hopkins, ele trouxe alguns ensinamentos e frases que se eternizaram, né? Então, eu selecionei essas duas aqui, né? Tão importante como conhecer a doença que o homem tem é conhecer o homem que tem a doença. O bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata os pacientes. Isso aqui é para ensinar os alunos, né? Para ensinar aqueles que estão fazendo medicina, para fazer os médicos já formados refletirem sobre isso. É uma outra visão. O paciente ele não pode mais se sentir uma doença, ele necessita que ele atenda a alma. Isso é um depoimento de pacientes em câncer terminal, né, em publicações, mostrando essa necessidade que esses pacientes têm, que nós abordemos, né, que temos um olhar mais profundo, né, mais transcendental, nós, profissionais da saúde, né? Então é preciso saber escutar e olhar o ser humano, né? Quer dizer, um ser humano que tem corpo físico e tem alma, tem sentimentos, tem ideais, tem sonhos, tem uma história de vida. E hoje, né, a gente adentrando aí esse mundo transcendental, né, com os estudos da reencarnação, com a física quântica aí devassando o mundo invisível, e a gente pode dizer histórias de vidas, pessoas que têm histórias de vidas, né? É uma compreensão que muda tudo. E hoje o próprio conceito de saúde já mudou, a própria Organização Mundial de Saúde hoje reconhece que saúde é muito mais do que a ausência de doença,
né? Mas um estado completo de bem-estar que inclui o aspecto físico, mental, social e espiritual. E espiritual. Então, a saúde integral, você observe que ela é muito completa, é uma visão muito mais profunda do ser humano, né? E como surge a doença? Hoje a gente começa a entender, né? E como surge a doença. Alterações orgânicas, elas são consequências do choque entre mente e comportamento, o psíquico versus o físico. Esse psíquico, hoje a ciência utiliza muito, nós espíritas sabemos que, na verdade, é a alma, né? A consciência imortal, e que está relacionado diretamente com a saúde orgânica. Albert Einstein, lá atrás, já definiu o homem como sendo um conjunto eletrônico regido pela consciência, por essa consciência, né, transcendental, transmaterial, que nós somos um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração e que nós precisamos aprender a canalizar de forma disciplinada essas energias para o bem. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, esses grandes cientistas que foram dados como loucos, né? Quantos foram queimados, né? Como fossem bruxos, porque foram, né? Companheiros de jornada aí na história da humanidade que tiveram os insights, né? E trouxeram então os conhecimentos que, com o passar do tempo, foram comprovados. E naquela época, obviamente, não tinham como mensurar, né? Como comprovar tecnicamente o que afirmavam, mas hoje a ciência moderna está comprovando tudo, né? Então isso é muito legal, isso é muito importante, né? Bom, existe hoje um campo de energia conectando tudo, quer dizer, existe hoje. Hoje nós descobrimos isso, né? Que existe um campo de energia conectando tudo, que nós somos o que emitimos, que existe uma frequência e uma sintonia vibratória, conexões internas e externas, internas com nós mesmos, né? Nossa mente atuando nas nossas células, nosso pensamento atuando em nossas células, mas também atuando no outro, numa relação, né, interpessoal, que são as conexões externas com as outras pessoas, com o mundo, com a natureza, com o cosmos, né? É isso que a ciência hoje vai avançando. E o que normalmente nós tratamos na medicina tradicional, né? Então, na medicina tradicional, normalmente nós tratamos as consequências, não as causas. Por isso que tantas doenças que persistem, que retornam, né, são as recidivas. Quer dizer, a prática médica, apesar de todo o avanço tecnológico, de todas as descobertas, de toda a sua evolução, e evoluiu muito nessas últimas décadas, mas ela ainda incompleta. A gente percebe isso, que falta alguma coisa, que é exatamente o que está vindo agora a completar, que é essa visão transcendental, né? Para entendermos uma moléstia, nós precisamos entender como que a pessoa lida com a vida. Olha só que coisa importante, né? Então, essa é a visão hoje que nós, profissionais médicos, temos que ter diante de nossos pacientes. Aliás, de todos nós, independente de sermos da área da saúde ou não, né? Entendemos como é que aquela pessoa lida com a vida para compreendermos melhor aquela pessoa e poder ajudá-la, né? De maneira mais efetiva e não equivocada, né? Agora, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, capacitar os nossos futuros médicos. Daí a importância hoje da inserção desses ensinamentos, dessa disciplina medicina e espiritualidade nos cursos de medicina, né? Hoje, nos Estados Unidos, praticamente todos os cursos de medicina, nas áreas da saúde, têm essa área de saúde e espiritualidade, medicina e espiritualidade, seja na graduação, seja na pós-graduação. E aqui no Brasil também, até uns anos atrás, era em torno de 10% dos cursos. Hoje já cresceu assim progressivamente, está crescendo cada vez mais. A gente tem aí já quase 40% de cursos com alguma coisa sobre essa área, né? Muitas universidades com a disciplina, né, de medicina e espiritualidade. Então, é um avanço, é um caminho que não tem mais volta, né? Graças a Deus, estamos indo no caminho certo. Mas nós precisamos, então, capacitar os nossos futuros médicos. O mundo passa por uma crise ética, a medicina também passa por essa crise, e nós estamos num momento de resgate, resgate dos valores, dos verdadeiros valores da vida, né? Da humanização no sentido de uma visão mais integrada, de uma visão mais holística, de uma visão com mais amor, né? Uma visão
não materialista, né? Uma visão espiritualista. É isso que nós estamos aí agora adentrando. E, obviamente, né, nós estamos aí devassando e correlacionando o micro com o macro, enxergando aquilo e descobrindo aquilo que nós não conseguíamos enxergar, né? O que a física quântica hoje está avançando. E a relação com o macro, com o cosmos, né? São coisas assim inimagináveis que hoje a ciência está conseguindo, né, identificar, mas que nós espíritas já sabíamos, já sabíamos que os benfeitores já nos informaram isso já há muito tempo, né? Aliás, há muito tempo mesmo, né? Desde antes de Cristo, né? Que Sócrates, Platão, os precursores lá já nos preparavam com seus insights, né? Vindos do plano espiritual, nos trazendo informações muito importantes que hoje a ciência começa, então, a devassar, né? E aí eu trouxe esse texto aqui do nosso Dr. Bezerra de Menezes, né? Que foi um importante médico encarnado aqui no Brasil, chamado como médico dos pobres, teve um papel importantíssimo no movimento espírita, né, na Federação Espírita Brasileira, como médico, como político, e hoje a gente sabe que ele está aí, né, comandando uma legião de profissionais aí da área da saúde no plano espiritual, trabalhando intensamente conosco aqui no Brasil. É o nosso mentor aí da Associação Médica Espírita. Ele foi mentor da nossa saudosa Marlene Nobre, que desencarnou em 2015 e que fundou a Associação Médica Espírita aqui no Brasil e no mundo, né? Por coordenação espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes nos traz, então, no mundo espiritual, esta importante mensagem, né? Muito pertinente para o momento atual. Nesse momento de dor que avassala a Terra, a medicina é um convite ao aprendizado do desprendimento, do respeito ao outro, do acolhimento daquele que sofre, auxiliando a se reerguer e a caminhar para a melhora, estimulando a fé interior de cada paciente, instrumento primordial para se libertar do sofrimento e alcançar a plenitude da paz. Sem comentário, né? Esse texto lindo, profundo, que o Dr. Bezerra de Menezes nos traz. Então, finalizando, com o nosso tempo já esgotando, o para quê, né? Então, o para quê disso tudo? O para quê da ciência trazer isso tudo? O para quê da medicina hoje no rumo, né, de uma medicina espiritualista, né, que une ciência e a questão espiritual? É para o despertar espiritual. O despertar espiritual para a transformação moral. Que fique claro que o objetivo final é esse, é a nossa transformação moral, né? Nós somos espíritos imortais, estamos aqui de passagem, aqui neste mundo, aqui na Terra. Não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho, um trabalho de processo evolutivo que nós precisamos melhorar como espíritos, né? E, obviamente, contribuir também com a melhora do mundo em que estamos. Estarmos cada vez mais iluminados e iluminando onde nós estivermos. Então, esse é o objetivo final. O objetivo final é que a gente tenha a transformação moral, que a gente se melhore, se torne pessoas do bem, espíritos do bem, né? Para que a gente alcance, então, a plenitude do amor. Nós estamos aqui para aprender a amar verdadeiramente. E nós sabemos que, embora seja um pouquinho de nada dentro de uma eternidade, né, como espíritos imortais, mas esse pouquinho que aqui estamos, né, e que são 100 anos para quem viver muito, né, num planeta, por exemplo, que tem mais de 4 bilhões de anos e muitos mais ainda, né, por vir, mas esse pouquinho a gente sabe, o mundo espiritual nos avisou e nos avisa que ele é importantíssimo para o nosso processo evolutivo. Tá? Então, muita paz no coração de todos vocês, que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa fortificar a nossa luz para contribuir com a iluminação do mundo, para um mundo melhor, de fraternidade, de solidariedade e de amor, né? Nós temos uma fatalidade. Seremos espíritos puros, seremos verdadeiramente felizes. Mas nós precisamos trabalhar para isso, né? Então, obrigado pela paciência
E um grande abraço em todos vocês aí, que em breve possamos estar juntos. Até uma próxima oportunidade, com a graça de Deus.